Neste 20º domingo do tempo comum, enquanto continuamos nossa leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, nós nos aprofundamos ainda mais no mistério da nossa vida, no mistério celebrado aqui. Nós ouvimos do Senhor sobre a maneira como Ele deseja relacionar-se conosco. Nós ouvimos de uma relação. Eu sempre digo isso, quando buscamos a Deus, nós não buscamos uma realidade distante, separada de nós, mas desde o início, quando Ele desejou revelar-se plenamente a nós, revelou-se como um de nós, falando conosco de modo humano, relacionando-se conosco de modo humano e deseja estar conosco assim. Jesus caminhava, Jesus falava, Jesus comia, bebia, ele dava de si aos outros. Sua vida era dom, ele curava, ele libertava. Ações que nos falam de Deus, mas também nos falam de nós. Nós não vemos algo sobrenatural que acontece de modo sobrenatural. Vemos algo sobrenatural, ação de Deus, acontecendo de modo muito natural e humano. O extraordinário toca o ordinário, nossas vidas. O nosso dia a dia é cheio da presença de Deus. E em Cristo nós não conseguimos mais separar as duas realidades. Ele nos revela aquilo que somos. Nós não estamos distantes de Deus, somos chamados a estar com Ele. E mesmo sabendo desta palavra, a palavra mistério, que é a mesma palavra, uma é grego, a outra latim, a palavra sacramento, que é o que aqui celebramos, a Eucaristia é o grande sacramento, o sacramento que é o centro, a fonte e o ápice da vida da igreja. É centro, eu sempre falo isso, Cristo é o centro da nossa existência, da nossa vida, é o altar, mas ele é a fonte de todas as coisas, de onde tudo sai, mas também é o ápice. Se pensamos na vida, essa imagem como uma jornada rumo a Deus, a subida desta montanha, ele está lá, ele é o que buscamos. Daqui saímos, mas para aqui voltamos. A liturgia é sempre assim. Deus nos dá a sua graça e nos sustém na existência. Aqui nós estamos, por causa de Deus. Se não fosse Deus, a gente nem aqui estaria. Se não fosse Deus, meu coração pararia de bater nesse momento. Ele é que tudo sustenta e nos dá força para fazermos seja o que for. E nós trabalhamos, vivemos, lutamos. Ele nos deu a força para isso, produzimos o pão e o vinho. Essa é a dinâmica da liturgia. E aqui trazemos aquilo que nosso trabalho fez. Lembrando que foi Ele que nos deu a força. Mas aí a gente trabalha, traz aquilo que Ele nos deu até o altar. Daqui a pouco vai ser o que vai acontecer. Vocês vão ver que o padre pega o pão, enquanto cantamos o ofertório, ofertamos pão, fruto do nosso trabalho, do trabalho humano e da terra. É assim que a gente fala. O pão, fruto do trabalho e da terra. O vinho, fruto da videira e do trabalho dos teus filhos e filhas, e que a ti apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida, bebida de salvação. É sempre esse movimento. Deus nos dá, nós o damos, Ele nos devolve muito mais. Mas muito mais numa escala inimaginável. Os alimentos mais simples, aquilo que nós podemos fazer, pão e vinho, nós entregamos e Ele devolve para nós a si mesmo. Ele nos dá aquilo que não podemos imaginar. Os judeus não conseguiam imaginar, os fiéis daquele tempo, eles não conseguiam imaginar. Hoje, nesse trecho do discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 do Evangelho de João, eles se escandalizam. Semana passada eles se perguntavam, você lembra? Não é ele o filho do Zé e da Maria? Como é que ele está falando que vai dar o pão? Ele vai dar da sua carne, ele é pão da vida, ele desceu do céu, a gente sabe de onde ele veio. E aí hoje eles se escandalizam mais ainda. Como que ele vai dar da própria carne para a gente comer? Como é isso? E Jesus insiste, o centro desse discurso é a vida, é o pão da vida. E Jesus repete aqui e ali. E o tempo todo nós ouvimos, eu sou o pão da vida. Os santos nos dizem,
A glória de Deus é a vida do ser humano. Quanto mais nós plenamente vivemos, pois esse é o desejo de Deus, mais a glória de Deus se manifesta. E vivemos plenamente, temos a vida eterna, como o diácono leu para nós, ao receber a fonte da vida. A fonte e o ápice de toda a vida. Outra palavra usada para isso, a plenitude da vida. Aquilo que nem podemos imaginar é aquilo que aqui recebemos quando nos reunimos em seu nome. Quando simplesmente dizemos sim, e aqui estamos. E entendemos que somos juntos chamados para ser o povo de Deus. Ele deseja se dar a nós. A liturgia, ela nos ensina de modo tão profundo. Nós rezamos na oração coleta, aquela grande oração no início da missa, quando a igreja nos fala daquilo que hoje aqui pedimos. Senhor, preparastes para nós coisas que os olhos não podem ver. É isso que nós dissemos. Preparastes para nós coisas que os olhos não podem ver. Disso que eu estou falando, a gente não consegue nem imaginar. Enchei-nos de caridade, a gente pede, para que amando-vos em tudo e acima de tudo, imaginem, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, em todas as pessoas com as quais nos relacionamos, no nosso trabalho, nas nossas lutas, nos sofrimentos, nas alegrias, nos prazeres, amando em tudo isso. Estamos vivendo, recebendo, mas amando a Deus em tudo. Mas acima de tudo isso, possamos, Senhor, correr ao encontro das Tuas promessas que superam todo o desejo. É tão bonito que a gente diz, né? Preparastes para nós coisas que a gente não consegue nem imaginar, que a gente nunca viu. Dá-nos, Senhor, o Teu amor, para que a gente possa amar a Ti em todas as coisas, acima de todas as coisas, e correr para Ti, para as promessas que tens para nós e que superam todo o desejo, vai além de tudo que eu possa pensar e imaginar. Nós pedimos isso e aqui acorremos para receber o próprio Senhor, a sua vida que é entregue a nós, a vida que nos dá vida. O pão que não é mais pão, mas é a carne do próprio Deus. E no sentido bíblico pleno, a carne é a participação plena na vida de Cristo. Eu recebo tudo o que Ele é. Eu recebo o Cristo que toca o leproso, o Cristo que tem misericórdia, o Cristo que se compadece, que enxerga aquele que sofre, que levanta o caído, que ressuscita os mortos, que perdoa os pecados. Essa é a vida de Cristo que eu recebo. E eu recebo para tornar-me nele, para transformar-me, deixar-me transformar naquilo que eu recebo, no ser humano pleno, ele, compassivo, amante da humanidade, misericordioso com todos, aquele que tem compaixão, que sofre com o outro. É esse que eu recebo. O que trouxe a reconciliação, que uniu-nos a Deus. Nós que havíamos nos separado e que nos separamos sempre que pecamos, Ele que é a reconciliação plena. É isso que recebemos, é Ele, é essa carne que se encarna em nós e que se torna nossa carne. É isso que é esperado daquele que comunga. Nós recebemos a sua carne e o seu sangue, no sentido bíblico pleno também, a sua paixão. O sangue é a vida da pessoa, é a entrega da pessoa, o sangue derramado na cruz. Nós recebemos o sacrifício e também nos tornamos este sacrifício. Sacrifício que é ato de amor pelo outro. Ele morre para que o outro tenha vida. Nós recebemos na hóstia consagrada o corpo, a carne e o sangue de Cristo, Cristo inteiro. Sua vida, sua morte por amor, sua ressurreição. O pão da vida. É um grande mistério. Mas é preciso que nós digamos sim. E reconheçamos que nós muitas vezes dizemos não. E mesmo recebendo e aparentemente dizendo sim, nós dizemos não
a esta realidade plena, de vida plena, a qual Ele nos chama. O que Ele tem a nos dar, o que Ele nos promete, supera todo desejo. E os nossos desejos são até bons, mas o que Ele tem a nos dar vai muito além. Que nós possamos, na nossa simplicidade, queridos irmãos e irmãs, com o que podemos, no nosso sim cotidiano, quando, como eles, somos capazes de ter compaixão daqueles que sofrem, quando, como eles, compreendemos aqueles que não sabem o que fazem, quando os perdoamos, quando nos movemos, quando aos poucos morremos até por quem não merece e que parece ser nosso inimigo, mas que na verdade é um filho, uma filha, um irmão e uma irmão que estão perdidos. Quando nos entregamos como Ele e possamos realizar no mundo, unidos a Cristo, em comunhão com Ele, a salvação. Ele que veio para que o mundo tenha vida. Amém. Em pé fiquemos e juntos professemos nossa fé.